Olá, somos o grupo 2 de terapia ocupacional baseada em evidências 1. Nosso propósito neste trabalho é apresentar a história da terapia ocupacional na Espanha. Poderíamos começar lembrando o surgimento da terapia ocupacional com Eleanor Slager, Thomas Kindner, Susan Johnson, Susan Trace e Herbert Hall. Mas essas personalidades certamente já são conhecidas e não estão envolvidas especificamente com o início da TO na Espanha. Assim, optamos por destacar personalidades e acontecimentos que estivessem diretamente ligadas ao desenvolvimento da TO na Espanha. Entre alguns dos principais fatos históricos está o nascimento, em 1409, do Hospital de Santa Maria de los Santos Mártires Inocentes, por Frei Juan Guilabert Joffre, em Valência. O padre teria presenciado um caso de jovens maltratando uma pessoa considerada louca e que vivia na rua. Após fazer sermão sobre a questão, sugeriu a construção de um hospital para atender pessoas com problemas mentais. Comerciantes e artesãos resolveram contribuir e o hospital foi construído. No hospital, foi adotado o tratamento humanizado, que incorporou as atividades cotidianas. O padre Joffre também construiu, em 1410, um hospital para crianças abandonadas na mesma cidade. Mas, além disso, em 1416, fundou ainda uma hospedaria para pobres peregrinos em El Puig. No século XV, ocorre um movimento cultural para a construção de hospitais gerais que pudessem atender às diversas enfermidades. Assim, em 1425, foi fundado o Hospital Real e General de Nossa Senhora de Gracia. O rei Afonso V é considerado responsável pela criação, mas foi o próprio município que, com apoio da Igreja, concebeu essa necessidade, pedindo ao rei o auxílio financeiro para a construção. No hospital, foram utilizados tratamentos através de trabalhos ocupacionais e laborterapia. Juan Ciudad Duarte aparece como alguém que contribui na construção da história da TO na Espanha, fundando a Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Em 1553, temos a publicação do El Libro del Ejercicio Corporal, pelo médico Cristóbal Menéndez. Dando um salto na história, em 1508, ocorre a Guerra da Independência Espanhola. Um século depois, em 1900, surgem acontecimentos importantes nos planos das políticas sociais, como a Lei de Acidentes de Trabalho, e em 1926, decretos direcionados à educação e reeducação de inválidos são publicados. Em 1930, é fundada a primeira escola de terapia ocupacional da Europa, a Dozert House, na Inglaterra. Mas a Guerra Civil, de 1936 a 1939, causa um retrocesso nas políticas sociais e sanitárias. Outro acontecimento relacionado à saúde marca o ano de 1942, com a epidemia de poliomielite, surgindo um crescente interesse pela reabilitação. Eclode, então, o movimento do cuidado, em 1950, com duas frentes, no campo da psiquiatria e da reabilitação física. E em 1952, cria-se a WFOT, em Liverpool. Outra instituição é fundada em 1958. É a Associação de Inválidos Civis, que enfatizou a necessidade de diferenciar ou apontar a existência de pessoas com deficiência que não tinham sua causa final em um acidente de trabalho ou como consequência de guerra. Em 1961, a OMS, por solicitação do Ministério do Governo da Espanha, envia Mercedes Abela para que oriente na implantação do curso de terapia ocupacional no país.
Como consequência da intervenção de Mercedes, em 1962, em Madrid, formou-se o primeiro grupo de terapeutas ocupacionais. Em 1963, temos a criação da AETO, Associação Espanhola de Terapia Ocupacional, que atualmente é a APETO, Associação Profissional Espanhola de Terapeutas Ocupacionais. Foi apenas em 1964 que tivemos a criação da Escola Nacional de Terapia Ocupacional. Em 1965, temos o Instituto Nacional de Previsão, promovendo reabilitação pela primeira vez. Em 1967, há uma publicação da primeira edição da Revista de Reabilitação. Já em 1982, cria-se o Plano Nacional de Reabilitação. Em 1990, obtém-se o título de graduação em terapia ocupacional. Em 1991, o curso surge em Zaragoza e se difunde pelo país. Já no século XXI, em 2010, a graduação passa a ser de 4 anos. E em 2016, aconteceu o primeiro Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional.